E agora eu passo a palavra para o presbítero Luciano, que vai nos trazer a palavra da parte de Deus. Irmãos, vamos ao nosso estudo nesta noite. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler dos versos 1 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versos de 1 a 8. Eu vou ler, os irmãos acompanham atentamente nas suas Bíblias. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos estes estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha Deus, estão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje vos proponho. Só até o verso 8. Irmãos, o livro de Deuteronômio, ele é escrito por Moisés, na verdade, como uma repetição da lei de Deus, dos estatutos de Deus. Moisés queria aqui, com este livro, lembrar o povo da aliança de Deus, dos estatutos de Deus com o povo de Israel, e recordar histórias que pudessem levar o povo a ter uma vida de sabedoria diante de Deus. Estávamos aqui, na verdade, o povo de Israel próximo a entrar na terra prometida, e Moisés precisava então preparar o povo para essa entrada lá na terra prometida. E essa preparação do povo passava então pelos juízos e estatutos de Deus. Moisés então precisava recapitular a lei de Deus para o povo. E ele próprio, Moisés, nós sabemos que não entraria na terra prometida. Então ele fez longos sermões para essa preparação do povo, lembrando ao povo dos estatutos de Deus, e Deuteronômio é isso, é uma repetição dos estatutos e juízos de Deus e de histórias que pudessem levar o povo a confiar em Deus. Esta geração aqui, irmãos, a geração que havia saído do Egito, sendo liberto por Deus de forma maravilhosa, havia morrido, e era uma nova geração que entraria na terra prometida, e esta geração precisava ser preparada. Esta nova geração não tinha presenciado as maravilhas de Deus nos primeiros anos, porque aquela geração havia passado e uma nova geração se fez, e eles precisavam então lembrar das leis do Senhor. Eles não viram os grandes livramentos de Deus. Então Moisés resolve recordar a história
as leis e a aliança de Deus. Nós sabemos que o povo de Deus, o povo de Israel, caminhou por 40 anos no deserto. Por 40 anos este povo caminhou no deserto em direção do Egito à Terra Prometida, onde nós sabemos que esta caminhada não duraria este tempo todo. Estudiosos dizem que esta caminhada à Terra Prometida duraria no máximo 3 meses, mas essa caminhada durou 40 anos, exatamente por causa do pecado do povo, porque uma nova geração precisava ser preparada, que muita gente da geração passada, incrédula, havia morrido e uma nova geração se formava. Apenas os menores que foram crescendo e então conseguiram entrar na Terra Prometida. Isso é a história que nos conta Moisés. E foi necessário esse tempo todo para que essa nova geração surgisse. Então Moisés está diante de uma nova geração, e ele precisava lembrar novamente ao povo dos estatutos de Deus. Este povo não tinha visto o mar se abrir, não tinha visto as 10 pragas do Egito, as maravilhas que Deus tinha feito, ou talvez eram pequenos demais para lembrar-se disso, e Moisés precisava recapitular essas histórias. Era necessário Moisés repetir muita coisa, e Moisés exorta este povo a não cair nos mesmos erros da geração passada. Esse é o pano de fundo que Moisés, então, aqui está falando ao povo. E nós vamos ver aqui que Moisés mostra a Israel que Israel deveria ser luz para as nações. Como Israel deveria tratar com as outras nações no momento em que estivessem entrando na Terra Prometida. E a primeira coisa que ele fala, irmãos, a este povo, lembrando dos estatutos e juízos de Deus, essa nova geração, é a coisa mais primordial de todas. Moisés então fala a coisa mais importante de todas para um povo que queria entrar na Terra Prometida. E ele diz simplesmente que o povo deveria cumprir os estatutos e os juízos de Deus. Isso é o primordial para se entrar na Terra Prometida. Assim mesmo como nós, hoje, se queremos entrar também nesta Terra Prometida, nos céus, Moisés nos exorta também a ouvir os estatutos de Deus e obedecer a sua lei. E ele diz com o simples fato de que o propósito da lei é dar vida. Aqui Moisés mostra que o propósito da lei sempre foi dar vida. Cumprir a lei de Deus para que vivam. Este é o propósito da lei. Mas nós muitas vezes temos a tendência de acreditar no lado negativo da lei. O ser humano, ele tem a tendência a acreditar que a lei veio para atrapalhar. E quando, por exemplo, e fazendo analogia aqui com a lei de trânsito também veio para dar vida, para a proteção da vida. E muitas vezes questionamos por que usar cinto de segurança, mas o sentido da lei é sempre dar proteção à vida. Mas nós temos a tendência de levar para o lado negativo da lei. Para que botar cinto? Para que ficar esperando no sinal? Sempre a lei com a intenção de proteger a vida, por mais que pensemos que ela possa nos atrapalhar. Mas às vezes a nossa experiência com a lei ela é um pouco negativa, ela às vezes nos leva a pensar que a lei veio para atrapalhar. E a lei de Deus ela foi feita para ser obedecida na sua totalidade, ela não pode ser discutida pelo homem. E aí no verso 2 do texto que nós lemos, diz o seguinte, Moisés falando ao povo: nada acrescentareis à palavra que vos mando,
nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que vos mando. Não pode se diminuir a lei de Deus, não pode se discutir a lei de Deus, ou não pode se dar nova interpretação, ou fazer da lei de Deus aquilo que as pessoas querem. A lei de Deus não é para ser discutida, mas para ser cumprida. E o que cabe ao homem é obedecer, somente obedecer. A lei de Deus, ela nunca foi para ser negociada. Deus, quando estabeleceu sua lei, não pediu conselho a ninguém, não perguntou se estaria bom. Ela não é negociada com os homens, mas nós precisamos cumpri-la para que alcancemos vida e para entrar na terra prometida. Então Moisés está aqui recapitulando a lei, nesse livro de Deuteronômio, recordando algumas histórias para o povo, para essa nova geração, falando do propósito da lei, com a lei como algo bom, para que nós possamos obedecê-la e assim nos levar à vida. E o texto, irmãos, ele começa mostrando que Moisés aqui, ele conta um exemplo. Como eu disse, Moisés estava recapitulando e contando histórias do que havia acontecido. E ele conta um exemplo muito triste aqui nessa história. No verso 3 ele diz: os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor. Pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Vejam só, Moisés está recapitulando, lembrando ao povo, preparando o povo para entrar na terra prometida, falando das leis que devem ser observadas para dar vida. E ele lembra de um caso aqui. Olha, vocês se lembram do caso de Baal-Peor? O que aconteceu lá? Quando o povo desobedeceu a lei de Deus, vocês se lembram do que aconteceu? E Moisés estava lembrando, irmãos, um acontecimento que aconteceu, que está escrito lá em Números 25. O que aconteceu foi que os israelitas se prostituíram como moabitas, o que era proibido por Deus. Começaram a adorar o deus Baal, desobedeceram a lei de Deus, os estatutos de Deus, e isso acendeu a ira do Senhor para com o povo de Israel. E acendeu sobremaneira a ira de Deus, e com Deus não se brinca. O propósito da lei é dar vida, mas a desobediência à lei leva à morte. Vocês se lembram de Baal-Peor? Veja que diz Números 25, 4, deste acontecimento. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. O povo havia desobedecido a lei de Deus, e Deus acendeu a sua ira contra aquele povo. A lei dá vida, mas a desobediência à lei leva à morte. Naquele dia, irmãos, morreram 24.000 pessoas de Israel. Então Moisés está lembrando ao povo: vocês se lembram de Baal-Peor quando desobedeceram a lei de Deus? Vocês estão entrando na terra prometida, querem entrar na terra prometida? Cumpra os mandamentos do Senhor. Seja fiel a Deus. Os estatutos que hoje eu vos mando, lembre-se da lei do Senhor, para que vivais.
E o verso 4 do texto que lemos diz e fala sobre os que permaneceram fiéis, diz assim: porém, vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Todos hoje estáis vivos. A obediência à lei leva a vida. Veja a consequência trágica que havia acontecido àquele povo que desobedeceu a Deus. E Moisés, preparando esta nova geração para entrar na terra prometida, ele quer fazer o povo lembrar dos estatutos, como é importante cumprir a lei de Deus, como é importante cumprir os mandamentos do Senhor, para que a gente tenha vida. E ele lembra deste caso de Baal-peor, que a desobediência à lei traz consequências trágicas. E a continuação do texto, irmãos, Moisés exatamente quer falar que o povo deve ser luz às outras nações. Israel deveria ser luz às outras nações. E a obediência de Israel traria admiração dos outros povos a Deus. Veja como é muito bonito isso. Como é importante nós observarmos. Veja o versículo 6, diz assim: guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isto será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Veja como isso é interessante. Moisés está dizendo aqui que o povo, cumprindo os estatutos, isso seria admirado entre todos os outros povos ao redor de Israel, a ponto daqueles povos olharem para Israel e dizer: olha, esse povo é gente diferente, tem alguma coisa nesse povo, porque eles são sábios e inteligentes. A obediência aos estatutos de Deus levaria os outros povos à admiração a Israel. E os outros povos iriam vê-los como inteligentes, como sábios. Elogiar Israel a ponto de entenderem eles como sábio e inteligente. Mas sabe, irmãos, isso nós muitas vezes concluímos como sendo verdade. Porque cumprir a lei de Deus é, de certa forma, inteligente. É ser inteligente. Nós não vemos aqueles que cumprem a lei de Deus fielmente, todos os dias, com integridade, passando vexame. Nós não vemos pessoas que cumprem a lei de Deus sendo presa, algemada por corrupção. Aqueles que cumprem fielmente a lei de Deus nunca vai ter o famoso japonês da federal, né? Quem cumpre a lei de Deus nunca vai ter o japonês da federal na sua porta. Quem cumpre a lei de Deus fielmente nunca vai ser chamado a atenção pelo seu patrão, porque é um funcionário padrão, é exemplar, chega na hora cedo, não engana, não enrola o patrão. Quem cumpre a lei de Deus não perde tempo à toa, não gasta dinheiro à toa. E a gente conclui muito facilmente o que concluiu Moisés, quando disse: os outros povos olharão para vocês e vão dizer: vocês são inteligentes.
Este povo é um povo sábio e inteligente. Mas Moisés continua nos versos 7 e 8. Diz: pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho. Os povos iriam olhar para Israel e se admirarem do povo. Eles iriam elogiar o comportamento daquele povo quando eles cumprissem fielmente a lei de Deus. Eles não só elogiariam a inteligência, mas eles falariam que tinham um Deus tão próximo. Eles olhariam para Israel e veriam que eles tinham um Deus com quem eles tinham intimidade, que faziam leis justas com eles, que era um Deus próximo, que mantinha uma relação de confiança, um Deus achegado a eles, que os guiava, que estava sempre por perto, guardando o seu povo. Leis que as pessoas viviam em paz, leis de Deus que não faz acepção de pessoas, que todos são iguais perante a lei de Deus. Essa lei é a lei que dá vida. Então o testemunho de Israel seria a maior pregação de todas, porque os povos iriam olhar para Israel e começar a se interessar por aquilo que eles praticavam. Isso atrairia as pessoas ao Evangelho. E a principal missão de Israel, eu entendo que seria essa: um povo separado por Deus para cumprir os estatutos de Deus e ser luz a outras nações. Então, irmãos, o que a gente conclui de mais importante nesse texto é que, se você quer pregar o Evangelho, comece obedecendo a lei de Deus. A maior pregação do Evangelho é o seu testemunho, no seu colégio, no seu trabalho, nas suas relações com os seus amigos. A maior pregação do Evangelho é o seu testemunho. Porque aqui Moisés nos fala claramente isto, que os povos iriam olhar para Israel, iriam admirá-los, iam se interessar por causa do Evangelho. Esta era a missão principal do povo de Israel. Entrar na terra prometida não significaria se isolar, mas significaria ser luz para os outros povos. Israel deveria ter visibilidade entre as nações, como um povo de Deus, como um povo que obedece às leis de Deus, um povo inteligente e sábio. Como Israel, irmãos, nosso testemunho é a nossa maior pregação. Pregação e testemunho estão diretamente ligados e entrelaçados, que não pode se separar. A ética cristã está diretamente ligada à pregação, a obediência a Deus, uma vida íntegra, abre portas para o Evangelho. E nós vemos isso na prática, quando nós somos fiéis a Deus. Quanto mais formos obedientes e íntegros, as pessoas ficarão admiradas. As pessoas vão querer saber o que está acontecendo. Olha, essa pessoa é diferente.
Porque todos falham, mas ele continua firme. Essa é a nossa missão. Obedecer à lei de Deus, sendo fiel às suas leis. Como então está nosso testemunho para a nossa pregação? Como é nossas relações aí fora? Porque é muito fácil ser crente dentro da igreja, mas aí fora, no nosso trabalho, colégio. Será que perdemos o testemunho ao ponto de as pessoas não quererem mais ouvir o que nós temos a dizer? Ou nos temos misturado muito com o mundo, que nós perdemos o testemunho e não temos mais condição de pregar o Evangelho? O seu testemunho é a maior pregação do Evangelho. E ele pode abrir portas porque as pessoas irão admirá-lo. É isso que Moisés está dizendo aqui. Mas se você falhar, você fechará portas ao Evangelho. E como Israel se saiu? Israel tem uma história de desobediência e um péssimo testemunho. O testemunho que serviria para abrir as portas ao Evangelho estava fazendo as pessoas se afastarem de Deus, porque o povo não cumpria os mandamentos e os estatutos estabelecidos por Deus. E é isso, infelizmente, que tem acontecido muitas vezes, que muitos evangélicos hoje, que se dizem evangélicos, mas fecham portas e mais portas todos os dias, dando mau testemunho de crente, desobedecendo a lei de Deus, fechando as portas ao Evangelho de muitas pessoas, pessoas que deveriam estar obedecendo a lei de Deus, estão desobedecendo rotineiramente, envolvidas com corrupção, com mentiras, com acordos fraudulentos. E essas pessoas fecham as portas do Evangelho. Muita gente que deveria ter uma vida pautada na ética, se dizendo cristã, se dizendo evangélico, que cumpre as leis de Deus, mas não faz isso na prática. E isso tem fechado portas para a pregação do Evangelho. E o que Moisés está dizendo aqui, vocês lembram de Baal Peor? Preparando o povo para entrar na terra prometida, mostrando como é importante o nosso testemunho. E a igreja evangélica tem sido atacada dia após dia por causa do testemunho de muita gente que se diz crente. Pessoas que estão fazendo mal ao Evangelho, desobedecendo a lei de Deus. E a pregação do Evangelho é um testemunho padrão pautado nas Escrituras. Pessoas que deveriam ser luz estão sendo trevas, fazendo acordos errados, enganando o patrão, se corrompendo, colando na prova. Com mentiras, se misturando com o mundo, em rodas que não deveriam estar. E a missão de muita gente tem sido ofuscada por um péssimo testemunho. Se não tivermos uma vida de obediência a Deus, uma vida íntegra ao nosso Deus e cumprimento dos seus mandamentos, sua lei,
Não tenha dúvida. Assim como Israel falhou, nós também falharemos. Nós também falharemos. A nossa missão será destruída. É o que Moisés está nos dizendo. E eu já caminho para concluir. Nós somos exortados também a cumprir a lei de Deus, assim como Moisés fez aqui a este povo. A um povo que queria entrar na terra prometida, já estava próximo à terra prometida, mas precisava se lembrar de algumas coisas, dos estatutos de Deus, das histórias, dos acontecimentos, da ira de Deus. Nós somos exortados a cumprir a lei de Deus. 1 Pedro 2, 11 e 12 diz o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Veja que Pedro está dizendo para mantermos um bom procedimento exemplar, para que Deus seja glorificado. Que as nossas obras glorificam a Deus. Nosso testemunho glorifica a Deus, para que as pessoas vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai. Então, irmãos, devemos nos manter fiel, se queremos entrar na terra prometida, se queremos chegar nos céus com Cristo. E já que nós estamos nos preparando para isso, que somos peregrinos aqui na terra, assim como este povo preparar para entrar na terra prometida, Moisés também pode estar nos exortando a lembrar dos estatutos de Deus, porque isso nos dá vida. Mantenha-se fiel no trabalho, na escola. Não aceite nada que possa quebrar o seu testemunho. Não aceite nada que possa lhe embaraçar com o seu testemunho, porque uma vez um testemunho perdido, é muito difícil se recuperar. Cuidado com as relações de amizades. Não deixe sair palavra torpe de sua boca. Você é um servo de Cristo. Maledicências ou outras coisas qualquer. Assim como a Israel, nós somos luz para o mundo. Nós somos a vitrine do Deus vivo. Uma luz que deve iluminar. E Deus faz-nos questão de nos espalhar pelo mundo, para que possamos pregar o Evangelho. Para que as pessoas vejam em nós as nossas obras, nossos testemunhos, e glorifiquem a Deus. Demonstrado por justiça, equidade, retidão, uma vida íntegra a Deus, um amor que busca o bem de todos, obediência, um amor a Deus e ao próximo. Moisés, em suma, quer aqui, irmãos, a nos fazer entender, principalmente desse texto, é que a nossa maior pregação é o nosso testemunho. Nosso testemunho fará com que as pessoas olhem para você e se admirem. É isso que Moisés está dizendo. Moisés diz aqui claramente que as pessoas vão olhar para você e vão dizer que você é sábio e inteligente, porque cumpre a lei de Deus. Que Deus possa nos fazer entender a sua palavra, que nós possamos cumpri-la fielmente, para que isso nos traga vida. Que Deus nos abençoe. Amém.